Um, dois, três. Tudo bem, pessoal? Esse é o Papo de Leigo, um podcast de cultura pop composto por 4 adolescentes sem o que fazer. Eu sou o Thomas e do outro lado da tela estão... Então, pessoal, eu no último episódio disse que eu era o Gugu Liberato. Mas eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas é uma mentira, né? Eu não sou o Gugu. Na verdade, eu sou o Francisco de Paula Brito, né? Que eu sou um famoso editor, jornalista, escritor, poeta, dramaturgo, tradutor. Eu fundei a Sociedade Petalógica e essa sociedade teve como membro, olha só, A gente prendeu ele no último episódio, depois da gravação do episódio que ele invadiu no manicômio, mas ele acabou querendo mandar o Tuti a merda por obrigar a gente a ver uma merda de filme. Bem, enfim, onde você acha tanta coisa merda, Tuti? Pelo amor de Deus. o Lamento, depois vai ser o trailer do Space Jam. Peraí, vamos Antes de tudo, alguns dados, né, galera? Vamos falar do diretor. Exatamente. Antes de tudo, eu queria te perguntar, Tuti, por que você quis sugerir isso, sendo que não estava de graça no Now, tinha que alugar, e eu tive que dar um site pirata pro Tuti. O computador pegou a AIDS. Pra todo mundo, sabe? Então, vamos lá. Eu vou contar minha história com o Lamento. Esse filme... A minha história foi assim. Eu conheci ele... Agora apresenta a sua defesa, Tuti. Conheci esse filme em 2016. E eu lembro da minha tia falando desse filme e falando que era um filme muito assustador. Ela tinha ido ver no cinema e contou pra eu, pequenininho, e pro meu irmão, pequenininho não, porque 2016 já tá no 8º ano. No ano da merda. É, o ano da merda, realmente. Aí eu lembro dela contando umas coisas que me criaram interesse pelo filme, dizendo que era um filme que começava... Que tinha um protagonista que era um policial meio atrapalhado, que parecia um filme de comédia, depois era um filme de terror que aparecia até o capeta. Aí eu peguei e fiquei curioso, mas como ela disse que era bastante medo, até pesquisei na Wikipédia, eu li na Wikipédia sobre o filme, li até o roteiro. Mas aí eu esqueci. Aí se passando uns 4 anos, eu vi o filme numa conta de cinema do Instagram, eu lembrei do filme, e fiquei com muita vontade de assistir. O que eu peguei e fiz? Fui pesquisar no Now. E eu vi que tinha o filme. De graça pra mim. E eu peguei, assisti o filme, era bem tarde. E a minha experiência assistindo o filme foi muito boa. Eu achei o filme espetacular. E talvez porque eu tava assistindo de noite, assim, o efeito que ele teve em mim foi... Ele me afetou bastante, eu diria. Bem, eu acho que você achou espetacular, pois você tava com sono pra caralho, pois, Tuti, o modo como você descreveu esse filme, você disse que esse filme não conseguiu te fazer dormir de tanto medo que te dava. Não disse que não me fazia dormir, ele disse que é um filme que fica... É um filme que gruda na cabeça, não é aquele tipo de filme que você... Não, ele não gruda. Por mim, grudou. Pra mim, o que define a palavra desse filme é confuso, porque tem uma hora que você não entende mais quem é o diabo, quem é o capeta. Passa de um momento que não tem mais volta. Daí o cara começa a sangrar, daí depois ele pega no sangue, da mulher fala pra ele que a família... Daí começa a chover mariposa no xamã. Daí você não entende como é que a mulher é normal e consegue fazer isso. Não dá pra entender. Daí ela fala que a família dele vai se salvar no final. Sendo que não... Só que a gente saberia muito bem que só ele ia conseguir se salvar, na minha perspectiva. Daí depois ela é do mal, depois ele é do mal. Fica uma confusão muito grande.
e não conseguem fazer esse desenrolar de um jeito legal. Na verdade, ele não Eu faz achei que você tinha muito. prender a atenção, ele não te prende a atenção. Eu achei que aquele final podia ser muito melhor. Eu achei muito boa a cena da tensão deles. Só que assim, eu não entendi como é que iam conseguir salvar salvar a mulher dele e a mãe dele. Mas a questão é, você queria falar, Tom? Bem, eu acho Fala aí, que depois eu falo. esse episódio vai ser muito curto, pois eu tenho muito pouco para comentar sobre esse filme. E as únicas coisas que tenho que falar são tipo, o quão não assustador ele é. É. E Sim, tipo, o quanto problema na história tem isso daqui. Pois o resto eu acho que é genérico, vamos assim dizer. Tipo, Mas quais são? cinematografia, trilha Mas- sonora, nada disso é grande coisa, sabe? Eu nem sei se Tem nada existia uma especial, trilha é meio sonora. medíocre mesmo. O filme é É meio o que eu medíocre. acho. Ô, Tuti, qual que é o raciocínio do xamã que foi ajudar a menina, ele começar a ter mariposa na frente dele e ele voltar pra ajudar? Me explica isso. Daí Essa que é a depois questão. descobre que ele também era o diabo. Esse Daí, filme Não faz um sentido filme. nenhum ter dois diabos, pois olha só. Pois então e daí ele vocês faz estão o me ritual pro outro dizendo diabo se fuder. Me que explica isso. os dois personagens, eles fazem o mesmo tipo de ritual, entende? Eles são tipo, eles seguem o mesmo tipo de culto, têm os mesmos poderes, essas porra. Só que tipo, então por que enquanto o xamã quando fazia o ritual dele estava matando o outro, entende? Qual o sentido disso? Eu também não Aí entendi. você vai lá. E, tipo, se a avó não tivesse ligado pra esse cara, não tivesse chamado ele, tipo, ele nunca teria participado dessa história. E só seria aquele demônio. Então, como é que. O que. Então, se esse xamã que tá, tipo, do outro lado da Kuei vai lá e. Vai lá e, tipo, e tem alguma relação com esse japonês e tá no meio da floresta, como é que isso acontece? Então, essa que é a questão. Vocês veem esse filme esperando um filme padrão. Mas esse filme não é um filme exatamente padrão. Você não vai ver esse É um filme. filme ruim mesmo, né? Não é um filme ruim. Essa é a questão boa do filme. Quanto à questão da cinematografia e do modo como usam o som, eu posso falar depois, mas eu gostei muito. Agora, a questão do roteiro, o negócio é o seguinte: esse filme, por mim, o terror dele é criado justamente a partir dessas confusões do roteiro. Você não sabe quais são as motivações de cada personagem. Você não sabe o que cada um deles representa. Você não sabe em quem você pode exatamente confiar. Será que você pode confiar no protagonista? Ou será que ele é um cara que está agindo como um habitante policial daquele vilarejo que ele vive agiria, guiado pela xenofobia, talvez pelo desespero? Até o próprio modo como a própria causa que ele atribui àqueles problemas dele, a causa, no caso, que ele atribui ao estrangeiro, japonês, pode estar, isso pode estar permeado de xenofobia, talvez, de... Eu lembrei muito dessa questão da causa de um texto que eu tinha lido para o curso. Concordo com você. Que é assim, é um texto que é de um cara chamado Giovanni Levi, que ele é um historiador que fez um trabalho de microhistória. E aí ele pegou e quis analisar o quê? Ele quis analisar a transição do feudalismo para o capitalismo a partir das relações entre as pessoas de uma aldeia no meio da Itália, no século XVIII, assim, quer dizer, no final do século XVII. Você está relacionando essas coisas do meio do nada. Exato, Mas porque tudo o que bem. essas pessoas elas faziam, por exemplo? Elas pegavam... Não, elas faziam o quê? Iam consultar um exorcista para pedir para ele tirar o demônio delas. Então elas pediam para ele tirar o demônio delas, dos cavalos, porque elas pegavam e atribuíam as causas, os problemas, da desgraça que elas viviam, da fome, da peste, das guerras, de unificação, de centralização do poder, aos demônios, a um demônio, assim. Talvez, é interessante que eu pensei que o homem, talvez naquele contexto de desgraça, de violência, uma coisa totalmente inesperada para aquele vilarejo, possa estar fazendo o mesmo. Aí eu achei interessante. Essa que é a questão. Sim. O terror é uma coisa que é criada justamente por esse mistério. Você não Sim. sabe quem você pode confiar nessa história.
Você não sabe em quem tá certo. Concordo Olha, com você. Se o filme Só que- investigasse tudo, explicasse pra você, quer dizer, eu acho que a visão Mas você do- não acha que tem do- uns personagens no filme que são que conseguem confundir mais o filme e atrapalhar esse sentimento? O que você Porque não- diz como mistério, na verdade, pra mim, são apenas Visão de plot holes, roteiro. entende? E tipo, Sim. esse filme nunca me deu medo, entende? Por exceto naquela cena em que os dois policiais estavam na estação e tinha os trovões da tempestade. O resto não me dá medo. Exato. Pra mim é só gore. É só Essa cena, isso. o que essa cena é? É uma cena que estaria em um filme de terror qualquer. Uma cena de quase jumpscare, assim. os Bem, caras na ela estação. primeiramente, funciona e me assustou. Aquilo ali funcionou. tá Eu defendendo- não vejo trazendo problema uma coisa em que ser genérico. nem os produtores pensaram. o Tucci, ele tá vendo pelo em ovo, porque, desculpa, vamos começar partir do princípio. Alguém aqui entendeu alguma coisa do xamã depois sim do diabo? Não, eu não entendi porra nenhuma. E desculpa falar, como a mulher chega e fala, vai proteger sua família, a menina capeta tava dentro da casa deles com a faca, como ia proteger a família deles? Só ele que não ia morrer. Alguém me Ou seja, explica porque isso? você tem que pegar e ceder pra lógica do filme. O filme, ele atravessa a lógica. O filme Tá não tem tentando florear lógica. os erros, Que se for. Tucci. O filme simplesmente Tipo, você Tucci, só tá absurdo, dizendo, né? esse filme é experimental e tal, é por isso que logo Não tô eu dizendo posso necessariamente que é perdoar experimental. os erros que ele tem e tal, e tal, e tal. O que Não, você Nada. É fala, assim, explica Thomas. o que Você tá aconteceu. julgando um filme de uma categoria, um filme que se propõe a fazer uma coisa, a partir do modo como você julgaria um filme que propõe a fazer uma coisa totalmente diferente. Esse filme Eu é um jogo filme de todos os terror. filmes igualmente, sabe? Eu pra uso os pensar, mesmos Tucci, que critérios, talvez independente esse do seja filme só que um Mas amo. isso é um erro. Se você Só um for filme analisar, por exemplo, a música genérico mal feito. e julgar uma música de rock, da mesma forma que você julgaria uma música de rap, você vai estar fazendo um julgamento meio Música é bizarro. muito difícil de analisar, mas tudo bem, eu não sei como essa comparação Filme funciona. também, se você for Ô, pegar e Tucci. analisar um filme do Glauber Rocha, analisar um filme do Shyamalan, você vai ter que usar critérios, acho que diferentes, ou tentar, pelo menos, entender o que cada um tá aqui. O filme tem que ser bem amarrado. O filme desses que você citou são bem amarrados. Mas eu acho que se o filme fosse bem amarrado... Não, o do Glauber Rocha não é tão bem amarrado assim. Pode ser um mas filme mal feito aí um simplesmente filme, só. pra mim, não, mas espera aí, é o conceito Não é do inferior filme que é só porque ele é diferente, bem não. amarrado, só porque ele é mal amarrado, assim. Esse filme, realmente, ele é um filme que Mal você fica feito. confuso vendo, eu concordo com vocês. Mas você é Como que confuso não porque é proposital, é confuso porque o roteiro é confuso, Tucci. Zuan, eu acredito que seja proposital. Se você quisesse consertar Tucci, coisas do mas me roteiro- explica por que diabos tem um xamã que vai ajudar a família, ele tá matando outro xamã e depois para. Me explica isso. Ele acaba se foge da- tornando isso o não próprio Ele traz nada. vilão. foge da cidade, acrescenta nada depois no ele filme. Se quisesse volta. consertar o roteiro, consertar entre aspas, Tucci, não é era muito desculpa. fácil. Você pegava e fazia o xamã primeiro contatar a família, quando ele vê aqueles casos, aí depois você pegava e alterava um pouco a cena daquele ritual deles, e aí você conseguia consertar o filme facilmente. Não, pra mim, Tucci, pra mim, o que eu acharia que poderiam fazer e que seria o melhor concerto seria mostrar que eram dois diabos competindo. Isso é muito. Realmente, isso faz muito mais sentido. Outra coisa que não Os diabos entendi. Dois diabos Uma coisa que eu nunca entendi foi Tucci, como é que basicamente, a porra dessa doença funciona? Pois parece que ela transforma a pessoa em um zumbi, mas em outro caso ela funciona como se controlasse a mente da pessoa. Em outro caso parece que age como uma doença normal em que a pessoa simplesmente morre no hospital. Entende? essa parte, Thomas, eu acho que pode deixar um pouquinho de lado. Pessoalmente, eu não ligo muito. Para filme de terror, você tem que estar explicando tudo o que acontece da parte de ciência, as maldições, eu acho que não, tipo, tudo bem. O que eu pensei, na minha percepção, é que fosse um fungo que o diabo controlava e que daí vai contaminando toda a pessoa, daí contaminar o pensamento da pessoa, ela fica louca. Essa é a minha percepção. Mas Eu acho que realmente enriquece o filme você não saber como funciona, na minha opinião. Mas Na minha assim, opinião, esses mistérios, as confusões, elas abrem mais espaço para a sua imaginação trabalhar, abrem mais espaço para você se perguntar o que está acontecendo aqui, como que isso é possível. mas a E confusão até para tem que ser uma causar essa confusão lógica. surpresa.
Mas a Por exemplo, conclusão tem que ser quando uma você conclusão vê lógica. o Xamã quase matando o japonês, que depois revela ser o demônio, ou que talvez nem seja, porque a gente não tem certeza. Quando você vê o japonês Assim, quase sendo morto por esse mistério, Xamã, e suspense é depois uma coisa, o furo de Xamã roteiro é outra. pegando e mostrando É. que na verdade é um aliado dele, isso causa um choque em você. Você fica sem Um choque compreender. porque o Mas outro por diabo quê? tá, Como ele tava assim? o Tuti, o problema foi Por exemplo, a que ele cena no tava qual... matando o outro xamã, se ele não parasse, ele ia matar, Tuti. Mas, Eu Arzur, não- como a gente tem certeza que aconteceu isso? Esse filme é guiado por uma lógica que está muito mais ligada à fé O cara não do tava que à respirando, ciência, do que à irmão. razão. O cara não Esse tava filme, respirando. se Ah, você que for se ver, os foda. protagonistas são pessoas de um vilarejo, um padre, e aí aparece um xamã. É um filme que está totalmente ligado com a fé, com as percepções religiosas que o pessoal desse vilarejo tem do que está acontecendo. Tem alguma lógica, mas Tuti, não tem lógica. O outro diabo tava morrendo no ritual, daí a menina fica em frente a ele, daí o outro xamã foge, depois volta. Mas será Aí que o que esse estava acontecendo naquele Fica ritual isso, era Tuti. o que a gente... o O protagonista cara é tava muito morrendo, idiota. tava com sangue no chão do outro xamã, não sei se você viu. Tipo, isso é claro. Sim, ele estava morrendo, O mas será que ele estava morrendo protagonista, pela atuação da outra e a gente achava que ele estava morrendo pela atuação dele? Não, porque tanto é que parou que acabou. Exato, mas é, será que não parou? Será que ele ter parado não afetou alguma outra coisa que a gente Percebendo não que você tem tá nem fazendo ideia? teoria da conspiração sobre o filme, que você quer defender o filme. Não, eu tô realmente. exatamente, Você tá Tô fazendo. tentando Sabe florear o um que você monte tá de fazendo? porque o porcaria do terror filme. do Sabe o que filme, você tá fazendo? Você tá ele fazendo. surge a partir da teoria da conspiração. Se a gente Tuti, soubesse passo a passo Mas o que uma, aconteceu, não ficaria tão bom. mas E a uma. gente ter esse mistério enriquece muito o filme. O final, por exemplo, quando a gente vê o xamã indo Tuti, já tirar ouviu uma falar foto daquela do que história de que aconteceu, às vezes a aquilo é explicação mais genial. fácil é a real? Simplesmente o filme foi mal feito, só isso. Não Não foi Realmente. mal feito. Outra Porque assim, coisa. se ele quisesse fazer um Tem- filme bem Eu feito, se ele elaborado. quisesse fazer um filme com uma estrutura narrativa um pouco mais convencional, o que não necessariamente seria um filme ruim, mas seria para mim um filme mais fraco, na minha opinião. Ele podia ter feito isso. Consertar esse roteiro, entre aspas, não é uma coisa difícil. Para você Consertado de apresentar outro propósito. contexto de inserção do xamã lá na narrativa, você pegar e fazer aquela cena do ritual de alguma outra forma, talvez deixando subentendido que na verdade quem estava matando o demônio japonês era a protetora daquele vilarejo. E aí tudo bem, consertou o filme. Mas Não, o que mas- o diretor quis fazer, o que quem escreveu o roteiro, sei lá quem foi, quis fazer, não era isso. Era justamente criar essa coisa confusa, essa coisa que não pode ser entendida pela razão. Não, mas E é uma também coisa tem que, pra plot mim, hole. traz um terror que também é muito Mas a subjetivo. questão é, É um Tem- terror tem- que tá ligado às falou que a emoções que intenção esse dele filme era evoca. essa? Tem Quem falou que tem a uns intenção plot dele era holes essa? Que muito não foi objetivos. simplesmente erro. As partes de Mas terror eu quem posso deixar de lado. Mas tem quem uns que plot falou que a holes intenção muito dele era grandes. criar um roteiro convencional que, Tem um sabe, monte passa de aquela furo. lógica de criar personagem, Tem desenvolver muito esse furo de personagem. história que eu não entendi. Tipo, vamos lá. O protagonista, ele quer matar aquele japonês. Por que ele não levou a porra de uma arma, sendo que ele é um policial? Entende? Por que ele não levou o companheiro dele, que é um policial, ao invés daquele bando de maluco que tava no bar? E por que não pediu ajuda aos outros policiais também, né? E, tipo, ele não sabe se defender. Tipo, parece que ele nem... O cara parece, sei lá... O cara parece que não teve treinamento algum para se tornar um policial, Mas entende? essa é a questão, o cara é um Zé Ninguém, ele é um cara tosco, ele é uma pessoa que não sabe lidar com a filha dele, ele é uma pessoa que não sabe agir, tipo, mesmo como policial, ele é um cara que fica se cagando de medo quando a mulher vem subir em cima dele. É um cara que não é nem um pouco profissional. Esse tipo de pessoa que a gente tá lidando é uma pessoa que até contribui pro terror. Porque é aquilo que a minha tia mesmo falou, que eu concordo com ela. É um filme que começa muito leve até, apesar de ter já aquelas cenas, talvez alguns chamariam de gore. É um filme que começa de uma forma leve até. A gente vê aquelas atrapalhadas daquele policial, a gente até ri um pouco. Mas conforme o filme vai se desenvolvendo, a atmosfera que vai se criando, o modo como esse filme vai ficando sombrio, vai ficando uma coisa terrível. Culminando naquele final, que aí a gente só pega e vê ele jogado no chão e aquele fechamento no rosto dele. É muito bom isso. Contraste entre essa atrapalhada do protagonista e terror que vai se fechando, aquela coisa que é inexplicável, que tá acontecendo e que vai continuar acontecendo e que pra ele é inescapável.
Outro O terror grande desse filme furo também é de uma coisa que é história. muito ligada às emoções que ele traz. É Não, esse tipo, lamento que você mesmo acaba sentindo. esse- O grande problema do furo de história são os demônios que não conseguem se explicar por conta da briga deles. Não, Porque tem simplesmente esse furo de história. não é que Deixa eu falar, tem esse furo de história. pode Assim, falar. tem essa garota que ela vai lá e ela tá dizendo que ela vai, tipo, ajudar a ir contra esses demônios. Por que ela só ajuda a porra desse policial? Tipo, por que ela não fala pro resto da vila toda, entende? Porque é só esse cara. Mas será que ela não falou e Sim. não aconteceu a mesma coisa com eles? Como a gente. Eu sei lá, tipo. Não, é claro que não. Tipo, A pessoa que for interpretar o caso desse policial no futuro vai encontrar a menina jogada na porta da casa, incapaz de falar qualquer coisa, e a família inteira morta dentro. O mesmo cenário que a gente encontra pro crime que inicia o filme. É uma coisa quase cíclica. Será que não aconteceu a mesma coisa com eles? E eles, assim como o policial, A menina fizeram uma escolha morreu. errada que... A menina Não, morreu, não sei a se menina não morreu. A menina ela pega e fica ela paralisada. morreu, Né? sim, tinha sangue no chão dela. aham. Não, no final do filme ela aparece, tipo, a gente vê o Xamã entrando na casa e vem ela deitada lá na entrada da casa, Sim, a ela pele tava com. toda Você não viu? destruída. Você não viu com. Você não viu no início do filme o sangue? Você não viu. Você não viu que tinha a presilha da menina e sangue atrás? De quem você acha que era o sangue? Peraí, em qual... O que você tá falando? No final. momento, no final, o pai não foi acreditar nela porque tinha uma poça de sangue. Hum? Não era da mulher lá, não? Eu não sei, eu não lembro dessa cena. Mas no final no finalzinho do filme a gente vê a menina na frente da casa. Você não Não, a lembra? menina não tem. Pra mim, o Então, grande problema foi que assim, daí ela chega e fala, sua família vai ser salva. Como vai ser salva sendo que a menina tá lá e a menina é o capeta com a mãe e com a irmã? A exato, a família gente dela não já sabe era. disso. A- A Tudo gente tá na bem. posição do protagonista, a gente não Não, sabe o que o fazer. que a gente pode Em entender quem que a dessa gente frase, confia? o que eu entendo, não, eu adorei essa cena, mas se eu, o que eu defendo, o filme seria muito melhor se no final dele ele explicasse que aqueles dois demônios estavam competindo. Daí Então, se tivesse isso, mas seria tem um no Isso ótimo final, ia ser muito mais foda, tem realmente. um final, Zarzur, que é assim. O filme ele tem um final meio que secreto, assim, é meio que um pós-crédito que o diretor fez, mas que ele não lançou, que é assim. Vocês viram essa cena? Não, continua. Não. Eu- Essa cena é meio que assim. A gente tem o demônio japonês e o Xamã. Na verdade, a gente tem o demônio japonês sentado num banco, na estrada. E aí, numa estação de ônibus, assim, esperando pelo ônibus, tem uma família, com uma criança. Aham. E aí, a gente tem a criança lá brincando. E aí, ela vê o demônio japonês com um doce na mão. Sim. E o demônio chama ela, assim, que nem aquele pedófilo que chama a criancinha pra raptar. Aí, a criancinha tá se aproximando. Aí, ela vai andando e, de repente, os pais puxam ela de volta e aí eles ficam olhando para o demônio japonês, e aí pouco tempo depois chega um carro, e nesse carro tá o xamã e ele chama o demônio para dentro. O demônio entra e eles vão. E aí a câmera recua um pouquinho, muda de perspectiva e a gente vê a protetora da vila olhando pro carro se distanciar. Então essa foi uma cena que foi feita, mas que não apareceu no filme. Devia ter parecido, então. Isso explicava muita coisa. Porra, isso, na verdade, isso teria tornado o final ainda melhor. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que o final fica melhor quando tá mais aberto, mas realmente é uma coisa que explica um pouco mais o que tá acontecendo. E é o que a minha hipótese é, logicamente falando, assim, talvez a gente possa imaginar que o que tá acontecendo lá é o seguinte, tem essa demônio que protege essa vila, que tenta proteger essa vila, até que a gente vê Mas, que ela coloca... mas eles disseram que os demônios, eles. Não é nem um demônio, é um Não, espírito, assim. não, mas eles disseram que quando o demônio, ele não tem carne nem osso, não dá pra tocar. Já espírito dá pra tocar, tanto é que nessa mesma cena quando eles falam, corta pra mulher. E ela tá, a mulher e o cara tá segurando o braço dela. Não lembro exatamente Eu dessa acho que era cena, assim. mas ela é um espírito que protege essa vila. Mas disseram que não se podia espírito você não consegue tocar. Então, Realmente. não, mas É um quem que disse estabelecido. isso? Eu É um, não lembro desse momento do esse filme. é um caso em que você estabelece regras. Isso é hard magic.
Só que ao quebrar elas, você fode o negócio todo, entende? Mas você acha que o cara que fez o filme tá preocupado com Hard Magic, Thomas? Não, mas ele tem Bem, que. se ele criou a Hard Magic, ele tem que seguir Não, mas ela. essa regra, quer dizer, esse momento qual que é? Que eu não lembro dele. Na cena tensa do filme, que era a melhor cena do filme. Aquela cena da escolha? Sim, essa realmente é a melhor. Uma das melhores. E daí tinha o padre conversando com o demônio. Ah, nossa, a cena é muito boa, realmente. Daí ele fala que os demônios você não consegue tocar, se eu não me engano. Sim, ele E- falava Tô isso. lembrando E disso. daí ela Antes dele tava se segurando revelar a um mão do pouquinho. cara. Entendeu? Ah, sim, sim. Então mostrava que ela não era um demônio. Sim, então, ela não era. Então, eu acho que ela não era um demônio. Eu acho que ela era uma espécie de algum espírito, alguma coisa que consegue talvez proteger esse vilarejo. Ela tenta proteger esse vilarejo. E aí, a gente tem o quê? Esse velho, esse estrangeiro, esse japonês, que, junto com o xamã, ficam pescando as vítimas. Porque a gente vê no filme aquela cena da pesca que No início do filme, tanto é que é o o filme início. começa com o cara pescando. Né? É o japonês pescando, e daí. Sim. Então, aí a gente começa e a gente vê esse cara fisgando uma vítima, no caso, uma pessoa de um vilarejo qualquer. E a minha opinião é que esse demônio faz isso. Ele pega essas vítimas em vilarejos aleatórios e usa o xamã como meio que uma espécie de parceiro, talvez. Aí eu não sei como que a relação exatamente deles é. O que a gente nem tem que saber. Mas a minha hipótese é essa. A gente viu um caso de uma espírito tentando proteger esse lugar e falhando. Uhum. O que traz até um... E isso que traz um lamento até um pouco. Porque o final é bem... Você se sente mal por causa daquele final. Não é uma coisa tão terror quanto um sofrimento, assim. Poxa. Não é um filme de terror pra mim. Tipo, Não é... Exato. Não é... Mais ou menos. Não é um filme de terror que você vai sentir um medo desesperado. Mas é um filme que você vai ficar pensando, nossa, isso é uma coisa que é malvada demais. Como que pode existir uma coisa tão malvada? Eu não penso assim, desculpa. não. Um pouco. Eu acho que você tem que entender que o que me dá medo é que tem coisas diferentes que assustam as pessoas, né? É que, tipo, vamos pensar em algo, por exemplo, como algo realista demais, como um serial killer. Por exemplo, o Jason, sabe? Mas Jesus não é realista. Entende? Tipo, é só um cara que vai lá e ele sai matando pessoas, entende? Isso daqui não me assusta. Tipo, Eu concordo. se eu visse uma pessoa assim na vida real, claro que ia sair correndo, mas pensando nisso o tempo todo, entende? Mas quando você equilibra ao lado realista, o humano, com o sobrenatural, que é o exemplo favorito meu é o Jack the Killer, entende? Tipo, isso assusta, pois tipo, é um ser que ele parece que ele consegue se comunicar com você, e ele consegue pensar como você, e só que ao mesmo tempo você não consegue entender ele em certos aspectos, pois tem coisas dele que não tornam humano. Por Sim. exemplo, e é esse tipo de mistério que eu gosto, esse negócio de creepypasta. Ah, não, O mas... mistério do lamento, pra mim, parecem coisas quebradas. Vamos pegar, por exemplo, a imagem do Jack the Killer, aquela imagem lá que tem no 4chan. Tipo, você olha para aquela imagem e você pensa assim, tipo, qual o contexto em que isso foi tirado? Quem é essa pessoa? Tipo, como foi Sim, feita isso é essa um bom imagem? mistério. Em que lugar se passa isso? Uhum. Ele ainda dá um medo, né? Tipo, Eu acho. Dá um nível de medo, tem um mistério interessante. Só Tanto é isso que já o Jack me dá the questão. Killer vai mistério do perder, lamento. ele vai perder o medo quando descobrir se lançarem a cara do Jeff the Killer a real, você perde o medo dele. uhum. Mas antes de a gente falar de medo, posso só voltar a falar um pouquinho do som da filmagem? A fotografia, depois a gente pode até falar do medo, porque essa discussão acho que é muito interessante, porque cada um pode falar do que é o medo para essa pessoa. Mas a fotografia, eu achei linda de morrer, nossa. Aquela cena de transição com os pôres do sol, assim, com aquela vegetação. Se o filme só tivesse umas cenas assim, eu já assistia. É uma coisa linda demais. A chuva, as cenas de chuva também são muito boas, muito legais. Caramba, é um filme que é lindo, meu Deus do céu. Eu amei demais a fotografia desse filme.
Olha, As imagens, eu até tentei fazer o download de algumas, porque eu gostei muito, achei elas bem bonitas. eu não A reparei própria cena do ritual, assim, ela é uma cena dinâmica. A cena, por exemplo, do demônio também. Essa é a minha cena, é uma das cenas que eu mais gosto, que é do ritual. Mas, tipo, eu não percebi essas coisas que você descreveu sobre paisagem, entende? A paisagem é Tipo, linda demais. uma coisa que eu gosto, que eu elogiaria desse filme é a atriz criança. Pois, finalmente, tipo, essa aqui é uma atriz criança que eu gostei até. As Pois, atuações são muito boas. uhum, bem, a dela. E, sei lá, é interessante você ver, tipo, a parte rural, entende? A parte pequena da Coreia do Sul, sabe? Concordo. Pois é, isso contrasta com o que eu via lá em Taiwan, entende? Que os dois são bem semelhantes até. Eu acho que terror feito em áreas rurais, assim, áreas de onde você pode criar talvez com mais facilidade esses micro-universos, é interessante. Assim. Eu queria fazer uma história de terror. Sei lá. Esse filme me inspirou a fazer uma história de terror que se passa no vilarejo, assim, talvez. Porque dá pra explorar bastante esse cenário. E as relações entre as pessoas fica talvez até mais fácil de explorar. Ou não mais fácil, mas às vezes dá pra criar uma sensação de isolamento um pouco maior, que é interessante. Mas o som também, eu gostei bastante da música. Eu não lembro exatamente agora com detalhe, que faz muito tempo que eu vi esse filme. Muito tempo, não, um mês. Bem, eu assisti há uma semana atrás e eu não me lembro da música. Alguém de Mas o vocês se Não é som, lembra? memorável. por exemplo, o som no momento do ritual, tava insanamente bom aquilo, tava muito bom. A cena do ritual é a melhor parte. A música também, eu lembro de alguns momentos, ela... Eu não lembro nem porquê, mas eu lembro de pensar, isso aqui ficou muito legal assim, desse jeito. Essa música agora combinou. Eu não consigo falar com detalhes, faz tempo que eu vi. Mas eu lembro de ter gostado. Não sei, Não você foi realmente a mais memorável de todas, mas foi boa. O jeito como eles você... exploraram o som ajudou a construir a atmosfera que eles queriam, na minha opinião. Não. Talvez eu concorde com você, mas você percebe coisas que eu nunca vi, entende? Que sei lá, eu gosto de ver um filme porque ele é bonito às vezes. Eu nem penso tanto no roteiro, às vezes, mas Esse viaja. mas na atmosfera que esse filme tenta construir, no modo como ele tenta te afetar, as emoções que ele tenta invocar. Às vezes é um filme sem pensar na racionalidade por trás dele, mas mais nos afetos que ele tenta trazer, gera experiências bem interessantes. Não ver de uma forma tão científica, tentando pegar e analisar criteriosamente. Esse personagem fez isso e por causa disso aconteceu isso, e isso fez com que ele se desenvolvesse de tal forma para chegar no final, ter esse clima que vai acontecer isso. Mas você está me Às dizendo vezes, que não existe método para analisar um filme, que você pode analisar um filme de qualquer forma, tipo, qualquer um faz do não, jeito que quiser? não, É isso que não eu existe acredito assim. critério? Não, eu acredito que não existe um critério absoluto ou objetivo, assim. Quer dizer, objetivo até existe, porque você pode criar uma certa objetividade, ainda que ela não vá 100% objetiva, mas não existe realmente um critério absoluto, assim. Você não consegue, para nenhum tipo, nem para quadro, quer dizer, nem para arte plástica, nem para literatura, nem para música, nem para cinema. É impossível, na minha opinião, você analisar e hierarquizar as coisas de uma forma absoluta, você pegar e achar que existe um tipo de arte que é superior por ser realista e um tipo que é inferior por ser dada. Isso é impossível. E para filme é a mesma coisa. Eu não acredito que haja um filme necessariamente superior ao outro de forma absoluta, mas claro que a gente, enquanto pessoa, enquanto sujeito, vai pegar e vai acabar desenvolvendo nossos próprios métodos, muitas vezes nem sempre muito explícitos, nem sempre muito claros, mas nossos métodos de análise e de crítica, não no sentido de crítica, no sentido de avaliação de obra que a gente vê. Mas eu acho que muitas vezes para a gente poder entender uma obra e se ligar a ela e deixar que ela afete a gente precisa abandonar um pouco esses critérios algumas vezes e aceitar que
a obra não vai fazer um esforço para se enquadrar neles. Mas E acho então qual que o ponto de ter escola de cinema? eu não sei como funciona uma escola de cinema exatamente, eu não sei o que vem lá, mas eu imagino que a escola ela vai te trazer técnicas que você pode utilizar para compor seus filmes, vai mostrar um pouco dentro da própria história do cinema como diferentes movimentos criaram diferentes formas de fazer filmes, diferentes tipos de narrativa, diferentes tipos de explorar o espaço, o tempo, que criaram resultados que, apesar de diferentes, não necessariamente têm que ser hierarquizados. Uhum. Tipo, Ah, a gente não pode comparar da mesma forma, talvez, um filme do cinema novo com um filme expressionista alemão, assim. Ambas essas qualidades têm diferentes tipos de mensagem que querem passar. E aí, claro, a gente pode até tentar criar um sistema de avaliação dele, dizer esse filme é nota 10, esse filme é nota 5, mas sei lá. normalmente eu avalio um filme baseado, tipo, primeiro eu penso na experiência que eu tive enquanto eu assistia a ele, aí depois eu vou lá e penso, tipo, no que eventualmente eu comecei a encontrar de problemas nele. Entende? Por exemplo, Ultimato é um exemplo perfeito disso. Eu tava tipo, hypado, tava, tipo, investido em tudo, entende? Mas aí depois de um mês eu vou lá e percebo que tinha um monte de coisa de errado naquele filme. Entende? Porque o filme é, como que fala? Ah, Ele é emocionante na hora que você vê, principalmente porque era o último dos Vingadores, só que depois você realmente vai pensando melhor, aí vai ficando pior. Sim, eu Lamento é a concordo com mesma você. coisa. Quando você pensa mais sobre o filme, ele tende a perder um pouco do encanto dele. A gente tende a entrar num estado de maior sobriedade conforme o tempo vai passando. E aí a gente percebe os erros dos filmes. Tipo, em questão de roteiro, eu concordo com vocês que o Lamento é um filme que tem um roteiro confuso pra caramba. Mas eu acho que, pro caso desse filme específico, Ajuda ele mais o filme. foge. Uma coisa que ajuda o filme, na minha opinião. Mas é Entendi. claro, É vocês que podem eu acho discordar, porque eu acho nem que todo mundo vai se relacionar da mesma forma com o cinema. eu achei que eu achei que a confusão era legal da perspectiva, só que se eles deixassem um pouquinho mais longo, um pouquinho mais explicativo, ficaria melhor. Porque daí o demônio chora, depois ele não chora, entendeu? Uhum. É que uma coisa que eu gostei desse filme também é o tamanho dele, porque, sei lá, a gente tá tão acostumado com filme de terror, que é curtinho, assim, nem necessariamente curtinho, mas que se baseia num terror quase que instantâneo, com jumpscare, com cena de gore, de assassinato, sem parar. E esse filme não, esse filme é um filme que ele pega e ele tenta fazer o que ele quer fazer no tempo dele. Ele tenta construir um terror, não dessa forma instantânea, mas construído de uma forma lenta, construído do jeito que o diretor, que os roteiristas envisionaram. Isso que eu achei bem legal também. Digo, eu não sou muito Esse filme acostumado toma o com. tempo dele. Eu não sou muito acostumado com filmes de terrores, entende? Tipo, eu não assisti muitos durante minha vida. Eu tenho medo pra Mas caramba de filme de terror. é um gênero que não me atrai, principalmente por causa de. É só isso que você vai fazer? Você quer me assustar? É isso. Ah, mas É, eu gosto. Quando eu vou escrever, por exemplo, conto, a coisa que eu mais gosto de escrever é terror. Terror é muito legal de fazer. o que eu Tem terror é realmente, legal. Eu gosto de escrever ação. Ação é muito o mais que eu Os realmente divertido. não mangás de gosto, terror, mas é Junji isso por eu tenho que exemplo. reconhecer. Junji é muito bom. Calma, deixa eu falar. Aham. O que eu tenho que reconhecer nesse filme é que ele pelo menos não tem aquela coisa do jump scare, que aquilo lá realmente me incomoda É, no terror. é meu barato, realmente. É, Jump scare é, é uma é parte medo ruim do terror. instantâneo, né? Sim, é que o jumpscare, tipo, o jumpscare como recurso não é uma coisa nem tão ruim. Mas é que ele é tão clichê e tão. Sei lá, o que eu fico com raiva quando eu tô vendo um filme é quando eu sei que o filme é feito de uma forma cínica pra vender bilheteria. E quando eu sei que esse filme tá sendo feito sem carinho nenhum, de uma forma totalmente construída só pelo dinheiro, e aí o jumpscare é uma coisa que é um recurso que é utilizado muito nesses filmes de terror que são feitos só pra lucrar, Uhum. e isso é uma coisa que realmente deixa puto, mas sei lá. É que realmente essa raiva do jumpscare
existe, porque é um recurso que é muito usado, que fica até clichê e enche o saco, que aí você eu ainda fico me cagando por nada, né? Nem aquele terror que dá satisfação, é um terror que você só sente aquele susto e aí até entediante. Uhum. Ah, eu não sei. Tipo, tem Mas o alguns que tipos de causa o filmes. medo pra vocês quando é uma obra? Eu acho que O Thomas falou daquilo lá antes. Do questão- equilíbrio entre ser realista e surrealista, entende? É que, na verdade, surrealismo total também assusta. Por exemplo, Lovecraft, entende? A Aquilo dá questão medo. do absurdo, Uhum. sim, do eu acho terror cósmico. Mas sei lá, o Lovecraft também já é uma coisa que tá meio batida, talvez. Eu não pra acho que ficou batido. pra mim o que dá mais medo, pessoalmente, é quando tem um terror, tanto a angústia do que vai acontecer, quanto eu acho que a, a sua incapacidade de fazer alguma coisa numa situação. Uhum, Tipo, sim. você pegar, por exemplo, você pegar, por exemplo, eu ia dar spoiler, falar de Berserk, mas eu acho melhor não. Melhor não. A gente podia fazer um episódio, talvez. Podemos de homenagem, seria da Ou hora. você pode fazer um comentário no Tá, final mas, sobre. aham, mas eu. Beleza. Mas assim, pra mim, quando o susto que você tem quando você não é. Quando você tá numa situação que você é incapaz de compreender e você não consegue fazer nada a respeito, dá muito medo. Aham. Isso daí Essa dá. daí pra mim é o maior medo. E também quando daí um pouquinho pra conto de terror, daí falando um pouquinho do que porque conto de terror é uma das coisas mais legais que tem. Porque eu acho que quando você tem um conto de terror, a ansiedade que você tem lendo fica muito grande. Eu acho que até lenda, às vezes, acaba sendo melhor do que um filme. Uhum. Uhum. Eu prefiro da coisa de terror. Você fica, eu acho Realmente. que a ansiedade que você tem lendo fica muito grande. Daí você começa a ler rápido pra saber o que vai acontecer. Quando a gente tá lendo aquele mangá do Junji Ito, que você vira a página e você nunca sabe o que vai acontecer na próxima página. Às vezes você vira a página e tem uma imagem de página inteira, assim, uma ilustração que ocupa a página inteira, sem quadro, que te faz cagar na calça, porque. E aí é inesperado, e é muito bom. Mas sei lá, quando eu tô. Às vezes, o maior tipo de terror que existe é o terror que tá na nossa própria realidade, né? A gente não tem que nem que fugir dela fazer. Tentar invocar uma coisa absurda para além da nossa realidade, porque a nossa própria realidade é uma coisa totalmente absurda. A gente vê o que aconteceu no século XX e não dá para entender o que é uma coisa, por exemplo, como as guerras mundiais, todas as guerras desse século. Os genocídios, os processos de genocídio que aconteceram. Você vai tentar entender aquilo e você fica totalmente desesperado. É um terror. Você percebe que é humano e que seria capaz de ser um sujeito numa situação daquelas e você fica desesperado. Porque realmente é assustador isso. Você vai Não. lembrar. Não, tipo, eu já me normalizei. Tipo, você ouve tantas vezes sobre Eu, genocídio e guerra que é a mesma o que porra eu pra mim. acho, o que eu acho É. É eu que acho que já tem muitos filmes, muito material sobre isso. Então, depende por do. um lado, perdeu. Mas, se você voltar, por exemplo, para coisas mais antigas, sei lá, a Segunda Guerra Mundial já meio que banalizou bastante Depende, coisa. dá para Tem. explorar muito bem. O meu filme preferido se passa nesse momento, apesar de ser meio clichê, e ele explora de uma forma genial. Eu acho que a Primeira Não, não Guerra tô Mundial falando dá que muito filmes mais de. medo que a É, Primeira Guerra Mundial. exatamente. É isso que eu tô dizendo. Não é que os filmes de Segunda Guerra não são bons, mas Ambas ao medo, é os que a primeira tem aquele elemento de o que vai gerar mais medo e terror, eu acho que seria uma Primeira o Guerra, soldadinho vai pra outras guerra guerras na mais base do antigas. nacionalismo, todo animado, e aí descobre o que é uma trincheira, descobre o que é É, uma isso eu acho máquina tudo de matar que consegue é bem disparar sei lá interessante, quantas assim. balas por segundo, uma coisa que nunca aconteceu antes. E aí, realmente, mas sei lá, eu acho que é importante pegar e tentar. Porque realmente, conforme a gente vai vivendo nesse mundo, a gente acaba se desensibilizando para essas coisas e acaba se tornando cada vez mais apático com relação a toda a violência que cerca a gente. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa, talvez, tentar se sensibilizar um pouco mais para essas coisas, apesar de ser um processo que gera muito sofrimento, sei lá. Já, conforme vai se sensibilizando, o terror vai crescendo também e, sei lá.
Eu acho que é bom até se sensibilizar um pouco mais, apesar de gerar toda essa dor, porque, não sei, você acaba até criando um pouco mais de esperança, que no futuro pode ser diferente, talvez, Não faz com menor diferença. intensidade. Tipo, um Mas, conceito tipo, de filme de terror que posso só falar uma eu coisinha acho só que... do Pode falar. negócio de guerra? É que você falou da Segunda Guerra Mundial, aí eu falei daquele filme lá que é o meu preferido, que é... Eu já falei pra vocês, que é o Que Ele Vai e Veja. Que ele é feito na década de 80, na União Soviética, e a gente pega e acompanha de perto o garotinho lá que acabou se envolvendo com a guerra, que está naquele contexto de Operação Barbarossa, né, de invasão nazista da União Soviética. A gente vê a situação daquele garoto na Bielorrússia, dele tendo que ver aquilo que os nazistas estão fazendo, de ter que combater os nazistas. O próprio modo como o som é usado nesse filme, como o ator é genial também, o modo como a aparência dele vai se alterando, assim, como ele vai se destruindo por dentro. Nossa, esse filme, ele é um filme que você fica sem conseguir dormir depois que vê. Você fica chocado pelo menos 1 hora, olhando pra tela sem saber o que aconteceu. Nossa. E, sei lá, não tem terror maior que a realidade mesmo. A gente vê o que tá acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza hoje. É. Porra, como é que alguma obra de ficção vai competir com isso? Eu Ok, conheço tá. muitas, mas tudo bem. Acho que um conceito de filme de terror que eu fico frustrado que o pessoal não usa direito é... Sabe o Freddy Krueger? Uhum, O negócio de que, tipo, é um bicho que vai lá, ele entra no seu... Ele meio que te assombra neles. uhum. Tipo, Sim. tipo, você pensa nessa ideia, você pensa, tipo, isso é foda. Aí ele vai lá, o bicho, talvez ele possa, tipo, intensificar o que você realmente tem medo, o que você teme lá. Entende? Só que não, é só ele entra, entende? Ele sai correndo atrás de você, ele te dá aquelas facadas e sai um monte de sangue. É isso, eu fico pensando, poxa, você desperdiça uma ideia dessas, é sério, desse jeito? Concordo com você. Por Uhum. exemplo, eu vou dar um exemplo de um Verdade. pesadelo que eu tive. Tipo, eu não sei porque eu tive um pesadelo, mas, tipo, faz 2 semanas atrás. Se a gente entendesse o sonho tão facilmente, aí já tirava os psicanalistas. Uhum. Nem Tipo, precisava. isso fazia 1 ano que eu não tinha pesadelo. Acho que era um negócio assim. Eu tive que anotar ele, pois eu sei que depois, com o tempo, pois, tipo, Você esquece. pois, tipo, você esquece, o negócio se fragmenta. Então, como é que é assim? O que eu me lembro é que tava assim, eu tava numa espécie de, parecia um hospício, sabe? Parecia tipo um hospital, só que com as paredes verdes, tudo meio podre. Aí o corredor é longo pra caralho. Aí tinha um monte de portas. Aí a sala que eu tava, meio que tinha uma cabeça sem rosto. E aí tinha, por algum motivo, tinha tipo 2 mini braços na cabeça e a pele era marrom e meio podre. Sabe? Como assim? Aí, Peraí. Descreve isso aí de Caramba. novo que eu não entendi. tipo, Eu perdi o é, foco aqui. Nossa, que imaginação fértil, Thomas. Peraí, fala aí de novo, por favor. uma cabeça sem rosto, tipo, com 2 mini braços e a pele podre e marrom. Sabe? Nossa. Dá pra fazer uma coisa bem interessante de, sei Então, lá, fazer daria uma pra escrever animação. sobre isso. Eu acho que É, tipo, aí, quando, por algum motivo, eu fui explorando o local, entende? Aí, em cada, tipo, em cada sala que eu entrava, tinha uma nova parte do corpo desse bicho, entende? Aí aparecia um narrador descrevendo essa parte do corpo. Parecia que toda vez que eu encontrava saía um efeito sonoro de terror. Tipo, tipo aquele lá do Minecraft. Ratinho! Né? E o narrador, ele tinha a voz do youtuber que o Tuti também conhece, que é o Blamaton George, entende? Uhum. Aí, eu me lembro que assim, Cavalo. o narrador, ele dizia que o corpo, ele tava pedindo para ser unido e que eu podia tentar sair do hospício ao invés de fazer isso. Como se fosse uma espécie de jogo.
Tava jogando Outlast nos seus sonhos, basicamente. Eu acho que sim. Aí o Thomas decide sair e faz o Uepa! Aí, tipo, cada parte do corpo, pai, ela tinha uma espécie de chiclete rosa, não sei, alguma coisa grudenta e rosa nela, sabe? E como é a porra de um sonho, eu não tenho controle sobre nada. Ao invés de sair desse lugar, eu fui lá e eu fiz um negócio que o corpo tava pedindo, que é de unir todas as partes. Aí eu uni todas elas numa cama do hospício. Aí, me esqueci outra coisa. O bicho não tinha olho, mas isso é porque os olhos estavam arrancados, sabe? Uhum. Teve que unir os olhos Sim. também? É. Você uniu os olhos? Ou? Sim, eu botei. Eu não me lembro de ter encaixado, eu só me lembro que aconteceu. Sonho é uma coisa caótica. É. Aí, então, o bicho, ele foi lá, ele se sentou na cama, sabe? Aí ele se deformou para um novo bicho que aí Olha. ele parecia um personagem de desenho de criança. Aí ele parecia um origami de papel, tipo. Aí o rosto dele lembrava aquele biscoito do Shrek, sabe? Uhum. Sim. Meu Aí no Deus. final ele vai lá, ele me agradece que eu fiz aquilo e eu acordo. Ah, que coisa fofa. Assim, aí eu vou Cara, lá, ele começa um filme de terror e depois E ele. depois você vira amigo do biscoito de Bonitinho. Shrek. Meu Deus. Então, aí quando eu acordei, eu fui lá e eu apertei o botão, tipo, do meu despertador pra ver que horas eram, e eram 4 da manhã. Sabe? Ah, que sacanagem. Aí eu não conseguia voltar a dormir, pois eu tava com medo de que o sonho ia voltar, só que ia voltar com um bicho pior. Entende? Opa, realmente, tem alguns sonhos que, sei lá. Posso falar um pouco da Legal. minha experiência com sonhos depois? Seria legal ter uma história que o cara começa a ficar sem dormir por conta dos sonhos, né? Então, eu Ah, pensei em fazer uma história assim. Eu pensei em escrever uma história que, sei lá, a pessoa ela vai tentar dormir. Eu esqueci faz muito tempo, mas é uma história com paralisia do sono, né? Uhum. A pessoa vai tentar dormir, só que ela tem umas paralisias. É que eu sei lá, a história também estava me inspirando muito naquele texto lá do Junji Ito, que ele escreve sobre. Talvez eu também já tenha lido. Mas é uma história envolvendo isso, realmente. Uma pessoa querendo parar de dormir. Ou. Eu nem lembro se ela queria parar de dormir ou dormir pra sempre, mas sei lá. Mas é uma história que realmente. Eu tenho uma dos sonhos assim, muito potencial pra terror, né? Sim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha esses pesadelos de. Que começava um pesadelo. Mas aí eu pegava. E com o tempo eu virava amigo do monstro. Eu convenci ele a virar meu amigo e a gente virava amigo. E a gente fazia umas coisas legais junto. Aí, tudo mudou num pesadelo. Foi um pesadelo que eu lembrei que não tinha como escapar, porque sabe o que aconteceu? Eu tava na casa de praia da minha avó, aí eu fui dormir na casa de praia, e pra começar aqui dormir já foi complicado pra caramba, porque minha avó tava roncando, parecia um trator. Aí quando eu finalmente consegui dormir, eu sonhei que alienígenas tinham transformado todo mundo que eu conhecia, inclusive eu, num vegetal. Eu acho que eu virei uma cenoura, um brócolis, e aí queriam comer a gente, aí eu não sabia o que fazer. Eu peguei, tentava fugir, mas não dava muito certo. E aí no fim eu não lembro o que aconteceu, mas foi. Esse negócio esse sentimento de tentar fugir foi desesperador. E hoje em dia os maiores pesadelos que eu tenho são quando eu pego, tô indo dormir. E aí naquele estágio de quase começar a dormir, sei lá o que acontece, mas começa uma paralisia do sono aí. Acabo sendo invadido por umas imagens muito aterrorizantes, de umas coisas que, sei lá, não dá nem pra descrever direito. É como se eu já soubesse que isso ia acontecer. Aí eu Aham. fecho os olhos, aí eu começo a pensar nisso, aí eu tento até evitar um pouco pensar em outras coisas, não dá porque a coisa começa a invadir o pensamento. E aí teve aquela vez que eu contei pra vocês, talvez, que eu comecei a pensar num. De repente meu sonho virou uma coisa bizarra, eu comecei a pensar naquele código lá, nos números, e aí os números começaram a invadir minha cabeça, e aí
começou a falar, essa é a realidade é esse número aqui. E aí, eu achava que ia enlouquecer, que ia perder a capacidade de pensar, porque realmente, minha cabeça estava só sendo invadida por um monte de número, era uma coisa rápida demais até para um sonho. Aí, depois eu consegui acordar, mas aquilo foi a coisa mais bizarra que já aconteceu. Se não for verdade. Se for verdade, não vai ser muito diferente da verdade que eu tenho hoje. Vocês têm esse problema de quando, tipo, vocês vão dormir, só que vocês não conseguem cair na porra do sono. Aí vocês ficam, tipo, Sim. quase 1 hora deitado. Aí você vai lá, você olha pro relógio, você percebe que são 2 da manhã. E você ainda Sim. não caiu na porra do sono. Acontece comigo o tempo Sim, inteiro. sim. O que eu Às pego vezes e acontece, faço sim. eu abro um livro de história, que é um livro que costuma ser entediante, até apesar de legal. E aí eu fico lendo esse livro de história até eu cair no sono. Geralmente eu pego assim, tem umas coisas que eu gosto também de, tipo, gosto de mangá, eu queria fazer um mangá, mas desenho mal. Daí eu fico pensando nos personagens, na história, e eu acabo dormindo. Mas hoje em dia eu tô com tanto sono que eu acho que ontem eu dormi de, não, quinta-feira eu dormi de luz ligada, com o celular na minha mão. Hoje eu dormi de luz ligada, eu quase não acordei pra encontrar gente. Eu acordei 9h30. Quase que. Pera, você acordou o quê? 9h30 do quê? Eu tava lendo meu livro de história do curso lá, os Passos da Vieira, aí. Eu terminei de ler o capítulo, fechei o olho, com a luz ligada e dormi. Era umas 7 horas da noite. Eu acordei 9h30 agora. 9h30. E. Não, mas eu dormi à noite. Mas espera, pessoal, acho que a gente tá perdendo talvez um pouco o rumo aqui do podcast. Vocês Acho que querem falar? bastante. A gente já fez quanto tempo aqui de conversa e lamento? Eu acho que isso já passou de 40, 50 minutos. Se vocês quiserem, a gente podia falar do Space Jam. É. Querem. Alguém Vocês mais alguma viram? coisa pra comentar do lamento? Não, eu só acho que assim, Space Jam. no final eles podiam explicar melhor a relação, talvez fazer de um jeito diferente. Mas eu achei que tinha muito potencial pra confusão final, que podia ser muito da hora. Sei lá. Nossa, mas aquela última cena lá, aquele que eles começam a focar no rosto do pai, e aí o rosto vai ficando meio que com as sombras, assim, aquela cena foi muito bonita. E muito triste. E eu fico comparando com outro filme de terror coreano chamado Tale of Two Sisters. E, sei lá, Manda pra gente no grupo, sei lá. esse daí é popular, não se preocupa. Enfim. Né? E, sei lá, que nota eu daria pra esse filme? É que não sei, eu tendo a evitar dar nota tipo, baseado em número, pois vai mudando muito rápido quando dou nota. Mas atualmente eu vou dar 6 de 10. Isso é uma nota boa, pois 5 é um filme medíocre. E tudo Você tá acima sendo disso tipo o Anthony Fantano, o Needle Drop. é. E o Your Movie Sucks. Sim. Mas sei lá. Eu não gosto de dar nota. Não vou dar nota, mas eu gostei do filme. Mediano. Ok. Pra mim eu também gostei. Acho só que a confusão final podia ser melhor explorada, porque a cena podia ser bem memorável. Eu até que Aí foi. também eles ficaram tirando foto do padre, coitado do padre, cara. Aquela cena é muito boa. Inclusive, uma coisa que eu não entendi muito pelo filme, que eu queria talvez até pensar um pouco mais quando eu tiver tempo, é a relação dos dois tipos de fé, né? A fé dos rituais e a fé da igreja católica. Talvez entender um pouco como que funciona o catolicismo na Coreia do Sul, talvez. No Mas cenário isso rural. deixa pra lá para suas pesquisas, eu acho, porque Porque ela é é bem interessante. Ok. Mas o cara também, o padre só se fudeu. Ele arrancaram a bochecha dele na mordida. Daí falaram, você acha que eu sou o diabo? Ah, não, não acho. Daí o cara se transforma no diabo. Exato, por isso que é uma coisa mais subjetiva. Será que tem uma chance dele realmente não ser o diabo? Mas não sei. Daí a Terra também pode não ser.
redonda, quer dizer, plana. Porque Que é isso, sabe? Não, pessoal, Meu Deus. eu, como Paula Brito, digo, aqui a gente não é terraplanista, viu, galera? Só o 00 que é terraplanista. É, Aqui a gente acredita que a Terra tem o formato do Faustão, realmente. não, ela é oca. quase admitia uma mentira, né? Eu aqui é super Xandão, tá, gente? Brincadeira, essa parte. Ok, Sim. Space Jam 2. A gente já vai entrar no assunto Peraí. Pessoal, uma coisa. Até Chega agora a gente tá falando de vai, terror básico, assim, é um terrorzinho fraco. A partir de agora, o terror vai começar mesmo. Se vocês têm uma sensibilidade mais aguçada para coisas muito, muito terrorizantes, eu recomendo que vocês saiam, porque quando a gente começar a falar desse trailer, nossa, eu vou começar a me mijar, porque dá muito medo isso aqui. Meu Deus do céu. Na Só meta de de ver será? o Don Cheadle digital chegando, nossa. Então tá aí o alerta. Saiam agora se vocês têm medo das coisas. Então, todos vocês assistiram o trailer. sim. O que vocês acharam? Sendo bem Eu acho sincero, achei que tem potencial pra ser melhor que o primeiro, porque o primeiro é uma bosta que não que é tem isso, vai ser. salvação. O primeiro é bom. É que eu fiquei muito entediado. Acho que eu vi pelo umas primeiro, 100 sei lá. vezes aquele filme. Eu Olha também, só. quando era criança, eu amava, mas. Não, eu respeito. Tipo, o primeiro filme, ele é tipo uma guilty pleasure pra mim, sabe? E tem coisas que eu consigo apreciar nele. Por exemplo, eu não sei se você percebe, mas a animação ainda é surpreendente. Por exemplo, você lembra tem aquela cena em que o Patolino e o Pernalonga estão andando pela casa? Aí é como se também. Aí também tem, tipo, uma câmera seguindo eles, assim, e pra época isso é muito inovador até. Especialmente levando em conta que a casa é real, sabe? Porque a animação 2D, ela permitiu muita coisa. E outra coisa que o primeiro filme fez foi reviver os Looney Tunes, entende? Uhum. Pois durante esse intervalo de tempo eles estavam mortos, sabe? E é a mesma coisa que o Mickey, por exemplo. Como é que vocês acham que o Mickey vai voltar a ser o símbolo da Disney? O estudo que eu penso na Disney é a célula. Eu não penso mais no rato. E se fizessem um filme com Looney Tunes e com a turma do Mickey Mouse? Mas peraí, pessoal. Uma coisa Crossover. só. Vocês perceberam que a gente não fez contexto nenhum pro que é o Lamento, pro filme do Lamento? Por quê? Tipo, a gente só primeiro começou a discutir, mas sem nem falar quem dirigiu, quando que foi lançado direito. Foda-se, não precisa, já foi. Não. Fuck it. Vamos colocar na descrição depois alguma coisa assim, tá bom? Ok. Bota na Pode ser. descrição. Mas o Looney Tunes sei lá. É que esse filme eu via muito quando era pequeno, o primeiro do Space Jam. Eu assistia muito, realmente o DVD ela ficava colocando pra gente e eu lembro de achar divertido, assim. Mas aí, 2017, 2018, eu fui tentar reassistir o filme. É tipo, passaram numa aula lá no filme, porque não tinha nada que passar, aí tava todo mundo lá, e aí o professor decidiu passar numa aula o filme. Isso, E aí, isso em inglês? em educação física. Em inglês? Em inglês, na educação Ah, tá física. explicado. Falam que não dá pra assistir que o LeBron James, ele não... É LeBron James? Michael Jordan é o primeiro Michael filme. Jordan. Eu não sei nada de basquete, meu Deus. O Michael Jordan disse que ele atuava muito mal. Sim, sim. Eu Então. assisti o filme ano passado e, tipo, É muito entediante esse negócio. eu me senti entretido com ele, mas ele passa muito rápido, entende? É um filme que você. É por isso que eu digo que é uma guilty pleasure. É tipo, eu tô lá vendo o catálogo da Netflix, não sei o que clicar, eu vou lá e pego isso daqui pra ocupar meu tempo, entende? Uhum. Se bem que eu já tô ocupado bastante, sabe? Mas se vocês viram esse segundo trailer, poxa,
Eu tô com eu tô com uma raiva desse negócio. Pois, o que vocês viram nele? Eu vi o Don Cheadle digital. Chegando e... Sei lá, a atuação do Don Cheadle tava estranha, né? Não Ah, sei. vocês não vão comentar o fato de que é basicamente player number one, só que Eu não não vi faz esse sentido filme, nenhum. graças a Deus. Mas apareceu do nada aquele robô daquele filme do Cartoon Network. Vocês viram aquele filme do Cartoon É Network? o Gigante de Ferro. É um filme que eu nunca vi inteiro. Mas é que o Cartoon Network tinha uns filmes que passavam que eu gostava muito de ficar assistindo. Mas como eles acabavam tarde, eu tinha que dormir antes do filme. Traumas filmes de Pokémon, né? Ah, e tipo, Nossa, eu acabei de lembrar isso. Quando eu era pequeno, tinha uns filmes que eu não podia ver inteiro. Caramba, eu tinha que dormir no meio. Meu Deus, eu lembrei disso agora. Aqui eu vou fazer uma promessa. Se um dia eu tiver filho, eu não vou fazer isso nunca. Eu vou poder ver o filme inteiro e depois dorme. ok. Mas, tipo, você percebe que Acorda eles de manhã depois pra você ver, Tuti. Não vai, assim, mas vai ver o filme. Não vai ficar que nem eu que não sabe até hoje o que aconteceu com aquele maldito gigante. bem, vocês percebem que, tipo, vocês viram um monte de personagem da Hanna-Barbera ali no meio. Uhum. Quem que tava lá? Não lembro. Os Flintstones, o Zé Colmeia, tipo, acho que até Scooby-Doo, por aí vai. Aí, Eu lembro. Ah, eu lembro daqueles bichos lá, os novos monstros. nossa, os novos monstros, eles são horríveis, esses inimigos. É coisa Eles, meio genérica, né? eles parecem skins do Fortnite. Exceto que são piores que skins do Fortnite, pois ao Sei menos lá. aquelas têm um design. Parecem uns vilões de Demon Slayer, assim, tipo aquele bicho com aranha. É. Eu não sei. Eu vi o Love, Death and Robots, né? E aí, sei lá, parece os bichos do Love, Death and Robots. Não. Eu Só que, Love Death and... só que de um episódio ruim do Love, Death and Robots. Não tem episódio. Tem que eu tô mentindo. Tem alguns 2, 3 episódios. Exato. Tá nesse episódio. Uhum. E vocês perceberam o redesign da Lola? Tipo, Eu não vi. Eu não vi. Mas eu ouvi falar, né, que os Nerdola ficaram putos. Eu gosto da frase nerdola, né? Eu acho que é um bom termo, um bom conceito. que é a piada do sempre que Lola Bunny é o que deixou todos os garotos a se tornarem furries, entende? E aí eu acho que por causa disso o redesign dela, ela tá baixinha, ela tem tipo pernas de retângulo, perna de tronco, entende? E ela nem tem seios, sabe? Então, basicamente, ela parece uma criança em comparação ao resto dos Mas personagens. quantos seios tem um coelho? Uma pergunta difícil. Porque coelho anda de duas pernas, Exatamente. sabe? Entende? Pra E mim tinha que ser tipo, uns bichos mais realistas, assim. Tinha que ser um coelho jogando basquete, seria muito mais legal. mas tem um monte de coisa pra reclamar desse trailer. Primeiro de tudo, porque você tem laranja mecânica. Você tem referência à laranja mecânica lá. Você vê os personagens de laranja mecânica lá no fundo. Eu fico tipo, você vai botar um Peraí, bando de você vai botar um bando de estupradores nesse filme que tecnicamente é pra ser pra criança. Aí eu percebi assim, Olha, mano, no Shrek tem algumas cenas estranhas também. Shrek tem o Farquaad fazendo coisas indevidas com o pipiu dele. É. mais ou menos Indevidas não, né? Porque indevidas é uma lógica meio moralista. Mas sei lá, coisas que não sei se são muito... Infantis. Shrek é uma sátira, né? Então fazia sentido naquele contexto. Mas, tipo, você enfiar esse monte de personagem da Warner Bros., sabe? Só pra fazer fanservice. E eu só fico pensando, porra, quem vai Mas o assistir que isso? esse filme é se não fanservice? Hoje em dia a O que indústria é Space fanservice. Jam tem Daí você cria pra fanservice. acrescentar no mundo? Thomas, hoje em dia o mundo é fanservice e você cria fanservice em cima de fanservice.
Daí vai ter referência a Space Jam no próximo filme. E vão tendo infinitos fanservices em cima dos fanservices. Exato. Como a gente tá num mundo quase sem criatividade, o que domina toda a produção cultural é nostalgia, aquela, sei lá. Eu tava vendo o negócio de ontologia, né, do Derrida. É basicamente todo mundo tá dependendo de nostalgia hoje em dia, sabe? Mas eu tinha uma pergunta pra fazer. Duas, Ok. na verdade. Mas, A primeira é pro Edu, que tá muito quietinho, e acho que ela é melhor do que o Edu responder essa pergunta. Edu, qual a sua opinião sobre a mudança de Lola Bunny? Quando você era jovem, você sentia tesão pela Lola Bunny? Segundo, quanto tempo você acha que a Disney pegar e fazer um live action desse filme? Cara, mas a Disney, ela tem direito sobre esse filme? É uma questão de não. tempo, Zé. É uma questão de tempo. A gente sabe que um dia vai ter. Se não hoje, daqui a alguns anos vai ter. É só Pô, comprar a Warner, comprar esse negócio. Uma hora vai acontecer, a gente sabe. Tuti, você escutou o que eu falei? Não, Edu, travou bastante. Fala de A novo. gente só escutou que você sente atração pela Lola Bunny. Tirando isso, nada mais. Cara de Não, pau eu duro lá. disse que eu tinha 9 anos quando eu assisti esse filme, então eu não. Ah, não sei. As crianças também devem ter algum tipo de sexualidade, sei lá. E Não sei. você nunca Não, viu foi uma antes criança. eu não tinha Eu nem vou calar entrado minha boca. na pré-adolescência. Como que eu. Eu não sou psicanalista, não sei essas coisas. Assisti esse negócio ano passado, eu não senti nada, sabe? Graças a Deus, Não. Thomas. Não, Se sentisse ia ser meio estranho, não quero dizer nada, mas ia eu ser nunca meio não senti desconfortável. nada por um desenho. Então. Então a sua opinião sobre os nerds que estão. Os nerdola que estão tristes. Ele não sente, o Edu não sente nada por 3D, ele gosta só de 2D, né, Edu? Olha, pra mim, eu fico Tô pensando, brincando. eu acho meio hipócrita, você vai lá, você, tipo, você muda o design da personagem ser, só pra ser, tipo, livre pra todas as idades, ao mesmo tempo que bota personagens de filmes super violentos, entende? Sendo que isso é pra ser livre pra todos. Mas, Thomas, eu acho que ao Eles mesmo não vão fazer tempo. nada violento, né, no Ao filme. mesmo tempo, isso é muito importante para evitar o quê? Evitar um nerdola se tocando numa sala de cinema junto com uma família. Jesus, Tuti. Isso é verdade. Onde vocês já viram alguma notícia disso? Ah, Zarzur, eu lembro de ter visto os negócios do TikTok do pessoal na sala do poderoso chefinho fazendo coisa indevida. Coisa fora de contexto. Nossa, a última Melhor história que eu dizendo. lembro, a última história que eu lembro foi no Batman vs Superman. O que aconteceu? Pegaram duas pessoas com a mão na massa lá. Ai, meu Deus do céu. Que horror. Por quê? Mas outra coisa que eu percebi que tá muito ruim nesse filme é a renderização 3D que eles fizeram dos Looney Tunes. Eu acho que ficou uma merda, cara. A animação do cara lá até que ficou boa, né? De quando ele ficou 2D, Não ficou ruim. e isso é o que me incomodou. E por quanto Porque tempo já eles tinha vão, o 2D, né? por quanto tempo eles vão manter 2D? Por quanto tempo eles vão manter 3D? Que Pois. parece que vai ser 3D mais no momento do jogo, né? E ficou Uhum. confuso, porque o jogo vai ser na terra deles, vai ser onde, né? E, tipo, ai. Todo mundo sabe que 2D ia ficar muito melhor, tá ok? Tipo, 2D tipo, 2D ao menos você permite o pastelão clássico dos Looney Tunes, mas como é que você faz em 3D? E Entende? 3D deve ser muito mais difícil também. Por E que menos que foram? efetivo. Pega, por Concordo. exemplo, o novo filme do Tom e Jerry. Eu não assisti ele, mas de ver pelos trailers, de ver como o Tom e Jerry, eles estão em 2D e como eles interagem com o ambiente, é muito bom aquilo, tipo, aquilo é muito legal. Parece que eles estão realmente ali, sendo Eu que eles gosto estão de Tom e 2D. Jerry, não vou gostar do filme. É bom. Sabe quem dupla o Tom e Jerry em português, né? Quem? O Ratinho. Um motivo pra você ver. Mas Tom e Jerry é muito ruim.
Tom e Jerry? Ah, Quer dizer, eu não gostava do Tom e Jerry de ver os filmes do Cartoon Network. eu gostava do primeiro filme. Eu não gostava daquele Quer filme. dizer, dos filmes eu digo as animaçõezinhas lá, tipo, eu achava chato pra caramba Tom e Jerry. Era chato. Papaléguas também era chato. Papai eu não gostava. É que esses daí do Looney Tunes, quando você olha para hoje em dia, você fica com, tipo, um gosto ruim na boca, entende? Pois parece piada de mau gosto, sabe? No sentido que é tipo, é só você ver a pessoa se fudendo, entende? E nada mais além disso, por assim dizer. E Pois- não que é necessariamente ruim, entende? Mas eu não entendo como é que isso aqui não cansou, sabe? Exato, cansa muito, velho. E sem E falar é feio também. E sem falar que você sente dó do personagem que tá se fudendo. Você não ri quando ele leva a porrada ou a Depende, né? bomba Mas o Tom explode. queria comer o Jerry, né? Pô, eu acho que eu fico com menos pena dele do que eu ficaria de ver o cadáver do Jerry sendo devorado por um animal gigante. Mas tem uns episódios em que Jerry ele era um cuzão. Sim, mas acho que o cadáver do Jerry seria uma cena meio forte. Meio forte. É, você vê o Vai. corpo dele sendo devorado pedaço por pedaço por um gato. Apesar de eu gostar de gatos, não sei. Acho que tem alimentos melhores. Bem, eles nunca deviam ter ido com essa ideia de início. Mas voltando, assim. É que vocês têm que reassistir o trailer pra perceber que os personagens em 3D, eles não ficam bons. Eles parecem algo que foi feito, sei lá, parece algo que foi feito no Unity, sabe? Em um jogo online. Que você veria no Clique Jogos. Ah, mas aí eu já gostei. Se fizesse um filme com estética assim, acho que seria divertido. Uhum. Sei Não lá, intencional, então melhor ainda. não sei, parece que eles voltaram pra época do Toy Story 1. Mas apela pra nostalgia, né? É que os pelos, se você perceber, aquele pelo parece plástico, aquele negócio. Entendeu? Uhum. Na verdade, é muito engraçado isso. O pessoal ele quer um avanço na tecnologia, mas quer uma manutenção do conteúdo. É engraçado. Então, você só fode o negócio quando você bota em 3D. Eu não vejo qual o ponto disso. Pois meio que o charme do primeiro filme é que você estava vendo os personagens em 2D interagindo com o Michael Jordan. Isso é legal. Mas você vê, tipo, tem um monte de filme, teve um monte de filme, acho que no início dos anos 2010, que é, tipo, pega personagem X de criança e bota ele no mundo real e ele tá 3D. Nossa, Fizeram, imagina que legal seria, tipo, se o Looney Tunes, ao invés de basquete, fosse, tipo, eles interagindo com o Unabomber. por exemplo, você pensa no filme dos Smurfs. É, tipo, as pessoas são muito chatas. Tipo, basquete. Quem gosta de basquete? Basquete é um jogo chato. Ninguém gosta de basquete. Não é chato, é legal. Não vamos. Mas imagina que legal seria eles com o Unabomber, assim, combinando de matar uns matemáticos. Quem é na bomba, desculpa. Faz mais sentido realmente, levando em conta o tipo de comédia que tem, né? Quem é O Yuna Bomber? Unabomber é um cara que matou umas 3 pessoas, assim, eu acho. Ah, a história dele é complicada, mas o nome dele é Ted Kaczynski e ele era um gênio, por assim dizer. O que chamariam de gênio, porque ele, com acho que 16 anos, sei lá, ele foi aceito muito cedo numa universidade excelente de matemática, se eu não me engano. Uhum. Só que ele foi vítima do MK Ultra. A CIA fez experimento com ele, Uhum. deixou ele, quer dizer, afetou bastante o psicológico dele. E aí ele pegou isso, e aí virou meio que, sei lá, ele se assemelhava um pouco ao anarco-primitivismo que ele pregava. Entendi. Ele Agora acabou se isolando na floresta. Tá, tudo a bem. gente tá divergindo umas muito do pessoas. tema. Entendi. Aí, Tu te tá saindo realmente, muito. aqui. Mas Mas acho o que que ele queria ver o importa Looney é que Tunes tem. com ele. O que importa é que tem uma velhinha
jogando basquete. Eu acho que é épico isso. Ah, é Eu verdade. fiquei com raiva Focaram daquela muito nessa velhinha. Focaram muito nessa velhinha. eu nem sei o nome dela. Ela não é um dos mais populares. Ela é Não. a dona do Frajola. É tudo isso que eu me lembro. E olha! E dá pra perceber que, tipo, o humor nesse daqui não vai ter tanto charme quanto no primeiro, sabe? Nossa, ou então, olha essa ideia. Pegava o irmão do Jor-El. E aí, já que se passa durante a ditadura militar, sei lá, o irmão do Jor-El entrando numa guerrilha, assim. Ah, mas outra coisa que Falar me do irritava Jesse James. Tipo, é o que irmão do Jor-El nação libertadora nacional. assim, botar em 3D é uma decisão muito merda, pois a gente já viu um monte de vezes, por exemplo, com... Sempre daquele filme do Coelho, o filme do Hop, sabe? É tipo Robin aquele... teimoso? Não, o Hop, aquele lá do Coelho da Páscoa, aí ele tá com um humano por algum motivo em Nova É York. aquele que ele é roqueiro? É isso daí. Eu nunca vi, mas eu conheço, infelizmente. Graças ao Mad, né? Aí tem o filme dos Smurfs, sabe, em live action. Nossa. Teve aquele Foram lá quantos do... filmes de Smurf? Foi dois, eu acho. Aí teve aquele do Zé Comé também. Tipo, é toda uma merda, pois eles ficam em 3D, sabe? E eles fizeram a são os mesma que... coisa no Space Jam 2. Eles estão fazendo a mesma coisa no Space Jam 2 e você sabe que não vai dar o mesmo efeito que o primeiro, sabe? Pois é algo que a gente já viu um monte de vezes, sabe? Personagem 3D interagindo com ser humano, sabe? E o 2D, eu gostaria que eles tivessem revivido isso. Pois pra mim, o 2D é muito mais efetivo. sei lá. Tem que ver, Thomas. Tem que ver o resultado final. Porque, por exemplo, o Sonic Vai ser melhoraram. uma merda de qualquer jeito. Vai ser O pior que o Sonic. primeiro. O Sonic é um filme que eu nunca vou superar. De um filme que poderia ter uma das criaturas mais carismáticas, apesar de bizarras, da história do cinema, virou propaganda de policial com um bicho sem carisma, sem design legal. Imagina se o Sonic fosse aquele bicho bizarro lá, todo mundo ia amar ele. Eu veria aquele filme. Se fosse o Sonic original, eu veria. E veria batendo palma. Nossa, o Sonic original. Pelo que eu tô lembrado, eles faziam. O olho dele era muito estranho. Ele Os tinha dentes dentes. dele. Uhum. Só dele dando sorriso assim já seria tão bonito aquele filme. Uma cena de emoção assim. Dá tudo certo no final, ele abre aquele sorriso de ouriço. Aí o dente dele afiado assim. Seria bonito. Nossa, é verdade. Ele parece tipo um humano. É. Ele parece um humano no corpo de uma no corpo de um bicho azul. É Vocês tipo um estão pai. descrevendo o negócio do MLG, sabe? Do YouTube Poop. Entende? É tipo um pai que chegou pro filho e o filho falou: pai, eu quero virar um Super Saiyajin. De fantasia. Não, mas ao Veio contrário o de pai, YouTube Poop, tem o pai veio. eles pegariam e fariam um bicho assim, horrível, só que num filme normal, assim, com um roteiro normal, assim, com esse bicho horrível, assim, como se. Tipo, se pegassem e fizessem um Backyardigans, só que um dos Backyardigans é aquele demônio do lamento. E aí todo mundo trata isso com naturalidade. Uhum. Assim que seria bom. Mas, tipo, vocês não comentaram. Eu é quem tô falando mais sobre o trailer, entende? Mas quais são suas expectativas pro filme? Eu Eu acho tive que não ver o filme. Jesus, Tuti. Eu vou piratear essa porra, entende? Só se for pirata pra assistir. Uhum. Eu vou piratear essa merda, eu vou xingar quando eu for fazer uma review disso. Entende? Pois só de você ver, a partir do momento em que você vê aquele monte da Warner Bros., entende? Aparecendo sabe, no que provavelmente vai ser o clímax do filme, você já percebe, tipo, não tem contexto nenhum pelo qual esses personagens estão ali, e dois, você sabe que é um monte de fanservice. Mas dessa vez é um fanservice que nem tem lógica por trás. Tipo, ao menos
Half Breaks the Internet, eles tinham a desculpa de que eles estavam na internet. Mas a gente nem sabe que porra, em que lugar se passa essa história. Porra, é o universo do Don Cheadle, Thomas. Para de falar merda. É o universo onde Don Cheadle é rei, ele domina tudo. Não tem justificativa aí. Você acha internet, o que a gente quer é o reino Don Cheadle, Don Cheadle digital, é isso que a gente quer. E, inclusive, quando vocês acham que estão pagando Don Cheadle pra fazer esse papel? Não sei. Não é possível que Só a vida deles, né? o cachezinho não deve estar sendo barato, não. E outra coisa que eu fico me perguntando é, tipo, dessa vez é o LeBron James, não o Michael Jordan, sabe? Uhum. Eu fico pensando, Ah, aquele cara é o LeBron James? sim, o novo jogador de basquete. O Michael Jordan já é idoso? O que ele é? Então, acho que ele parou de jogar basquete, eu acho. Mas, tipo, Então, podia... Nossa, imagina que legal seria. Só interrompendo aqui rapidinho. Pegam um filme com o Michael Jordan idoso, parando de jogar basquete, e aí ele começa a alucinar os Looney Tunes. E aí os Looney Tunes, tipo, é um filme muito mais reflexivo, assim, dele, no momento de decadência da vida dele. Jesus. Usando os Looney Tunes como de forma para se confortar, porque ele começa a se sentir vazio, ele começa a perceber o quão dependente do basquete a vida dele tava. E aí, quando ele para de jogar, ele entra nesse momento de crise existencial, e aí os Looney Tunes chegam, assim, ele começa a alucinar os Looney Tunes e fingir que tá jogando com eles, quando na verdade ele tá num asilo. poxa, então você se esqueceu da história do primeiro filme, né? O primeiro filme é o Michael Jordan parando de basquete e agora ele quer voltar ao beisebol. Só que aí ele é esqueci essa obrigado... história. Eu não vi o filme, Thomas. Ué, o primeiro filme? Então. Uhum. Não, eu não vi o filme prestando atenção na história. Eu vi o filme quando era pequeno e depois eu fiquei com tanto tédio que eu não vi o filme de novo. Ai, enfim. Mas, é verdade, mas tem um negócio do basquete, né? Uhum. Mas agora seria então ele parando de jogar beisebol. Ah, ok. Ou ele parando de vez, assim, porque ele já não consegue. As articulações dele já não funcionam mais. É que eu fico pensando assim, esse LeBron James, ele é tão popular quanto o Michael Jordan? Sim. Ele Tipo, esse jogador é muito bom. Eu não sei porque. Eu não acompanho muito basquete, mas ele é bem popular também, então. tipo, Ele é tipo Michael Jordan de hoje em dia, eu acho. É o cara Mas da bola ao cesto. mas ele é tipo o Neymar, sabe? Não sei, basquete eu não acompanho, só sei que tem muito jogador bom, ele é um dos melhores. É o Neymar do bola ao cesto. Aí eu fico pensando, o Michael Jordan seria tipo o Pelé, enquanto esse LeBron James é o Neymar. E o Neymar tem essa reputação meio fodida, sabe? Não, o não sei. LeBron Não, James acho eu que acho que ele é mais recente, né? Ele tem. sim, mas ele joga bem, Thomas. E eu não acho que tem uma popularidade tão grande assim. Tem. É que a gente não vê muito basquete. Assim, a gente vai ver pelos Looney Tunes esse filme. Não só Mas o por- próprio Michael Jordan, eu não conhecia quando eu vi quando era criança. Eu não sabia nem que ele era basquete, o quê. Eu achava que ele era um ator, assim. Eu não sabia que ele existia na vida real. É, depois que a gente descobre. Então a criança que for ver, se é que ela vai ver, não vai estar nem aí pra isso. Algumas vão estar, mas sei. Só sei que os adultos vão, os man-childs, vamos assim dizer, só vão estar lá pra ver os Looney Tunes de novo. E eu não vejo por que eles enfiaram esse monte de personagens da Warner Brothers no meio. Entendeu? Acho que é só pra parecer esse negócio épico, sei lá. Tem. Mas basicamente, eu acho que o filme vai ser uma merda. E eu não tenho mais o que comentar além disso. Acho que já esgotou, né? Mas se fosse pegar uma celebridade, podia pegar o Emoji Filme 2, só que com um TikToker famoso, assim. Nossa, O Mario. Pegar com aqueles caras que ficam sarrando o dia inteiro. nossa, Já é muito, já muito sabemos. estranho. Muito estranho pensar que o mesmo pessoal que fez o Emoji Movie é o pessoal que fez o O seu filme Spider-Verse. preferido. Spider-Verse, meu filme favorito. E esse filme recente na Netflix, que é o Mitchells contra as Máquinas. Um dia a gente podia discutir, né? Esses 3 filmes, assim. Pode ser. Digo, infelizmente Spider-Verse não tá na Netflix, né? Mas os outros Nada que um dois estão. pirata não resolva. Uhum.
Enfim, vamos para as sugestões? Só quero A gente deixar bem vai claro dar- que quem tá assistindo tem que saber que aqui a gente é um podcast que incentiva a pirataria. É. Mas se quiserem patrocinar a gente não liga. A A gente acaba com a pirataria e Isso mesmo. Mas agora, como não tem patrocinador, a gente apoia, incentiva e diz que é bom, né? Jesus. Pra que comprar se tem pirata? Não, é bom. Eu assino o Crunchyroll, é muito bom, vale a pena. Aqui a gente incentiva a pirataria, não Crunchyroll, não Netflix, aqui é uma pirata. Bom, assim, pessoal, antes de começar, acho que a gente podia só falar, mesmo que a gente seja um podcast bem pequeno e pouca gente assista, a gente falar que a gente lamenta a morte do Miura, né, do Berserk, Sim, o autor de Berserk. realmente. Eu acho que ele influenciou muito tanto o mundo dos mangás, quanto o próprio cinema ocidental até. A obra dele foi algo excepcional. Eu acho que qualquer pessoa que lê ama, muito difícil não gostar e vai deixar muitas saudades. Ele teria muito uma vida que se foi muito rápido da gente. Né? Ele morreu tão cedo, porra. Ele Eu morreu. não li, mas só de ver as imagens do Berserk que você mostrava, parece que era uma coisa realmente incrível. Tipo, Berserk acho que é o mangá mais bem desenhado de todos. Eu acho que o que eu acho que tem mais mérito nessa história inteira é que não era só a arte que era boa, ele era um mangá que conseguia ter arte boa e história boa. Sim. É triste, Hoje foi em tão dia. criativo indo embora tão cedo. Uhum. Enfim, bem, é a vez de quem de dar sugestões? Edu. Edu. Eu acho que a gente poderia falar do trailer do Stranger Things. Trailer de Da Stranger quarta Things temporada. teve trailer? Vocês- Não, teve um teaser e foi por Um isso que eu teaser. A queria... gente poderia falar do Stranger Things no geral, eu acho. Nem sei se eu vi a terceira temporada ou a segunda, Então, não sei. E eu Love acho que não vale a pena a gente falar sobre Stranger Things enquanto o Tuti não ter assistido a terceira Não, temporada. Se ele não eu acho que eu assistiu. parei no final da terceira temporada, assim, só que tava tão chato que eu parei de ver. e tem algum tema de alguma série que lançou há pouco tempo que vocês querem? Alguma coisa, Edu? Eu acho que o Edu agora. Manda É. aí. Não, pode sugerir. Eu não faço questão. Se alguém Mas- tiver uma sugestão melhor, pode sugerir. Eu ia falar. Pode falar, Thomas. Olha, eu tava pensando em falar sobre um filme que é Scott Pilgrim versus o Mundo. Ah, é legal. Início dos filmes dos incels. Uhum. Eu ia É um falar. filme que. Não sei. E das E-Girls. Talvez realmente. Eu não lembro do filme direito pra ver se tem relação com o Incel, mas eu lembro que quando eu vi eu gostei. Eu ia falar pra gente falar de Love, Death plus Robots, mas. Bem, Também, eu acho Xingar que é uma Incel boa. é sempre muito bom, né? ok, né? Então, eu acho que esses dois já cabem em um só. Então, Love, Death plus Robots Eu acho que vai ficar muita coisa, muita coisa. Acho e que Scott Love, Death Pilgrim. plus Robots merece um episódio só. Sim, eu acho que a sugestão do trailer do Stranger Things mais o Scott Pilgrim deve ser legal. Uhum. Depois a gente faz um. Depois vai voltar minha sugestão, então a gente vai. Você sugeriu aquele álbum também da gente discutir? A gente podia, cada um, talvez, num episódio, escolher um álbum, aí a gente discute rapidinho. Uhum. Sim. Realmente, pode ser. Pode ser. Você então vai ficar Scott Pilgrim e Stranger Things. Tá bom. Stranger Things, Rogerinho. Você vai assistir tudo, Tuti? Não, eu não vou assistir, mas eu vou ver o trailer. Jesus. É que a gente é leigo aqui, né? A gente comenta sem saber porra nenhuma e assim que é bom. Não, leigo no sentido de que A gente pode falar merda e não vai ser problema, mas é isso mesmo. Exatamente. como legitimar falas problemáticas? Exato. Aqui a gente espalha desinformação, mas como a gente é leigo, a gente se protege. Exatamente. É isso, pessoal, por esse episódio. Obrigado por ter ido. Beijos. Alguém tem Falou. recado final? Valeu, pessoal. Pera aí, recado final. Valeu. Alguém tem alguma coisa?
Obrigado, Miura, por tudo. Sentiremos sua falta. Sim. Que-